Olá pessoal, gostaria de falar sobre os benefícios do treinamento de habilidades socioemocionais de crianças e adolescentes. Geralmente, quando a gente fala de psicólogo, a gente costuma falar mais de psicoterapia, né, do atendimento individualizado, que é comum e frequente que as pessoas nos procurem. Mas existem diversas formas do psicólogo trabalhar, e uma delas é o procedimento de treinamentos. Esse processo de treinamento de habilidades socioemocionais ele pode ser feito com crianças que apresentam problemas como uma inserção a mais no elemento psicoterapêutico, dessas crianças que já passam por um processo de psicoterapia e já passam por psicólogo. O psicólogo pode utilizar essa ferramenta, ou ela pode ser utilizada também de outras formas. Pode ser utilizada com crianças que não apresentam nenhum problema no sentido psicoterapêutico, no sentido de precisar de uma intervenção mais aprofundada com o psicólogo. Ela pode servir, inclusive, como um processo de treinamento, de curso. Então é interessante para todas as crianças e adolescentes. Existe também para adultos, né? Então é importante para todos os seres humanos o processo de treinamento de habilidades socioemocionais. É conhecido também por outros nomes, né? Competência emocional, inteligência emocional. Então, a gente tem diversas formas de se chamar isso. Mas dentro do nosso campo da terapia cognitiva comportamental, a gente costuma chamar de habilidades socioemocionais, né? Um treinamento dessas habilidades. Então, eu gostaria de abordar quais são os benefícios que isso pode trazer para o seu filho, ou para o adolescente, ou para a pessoa que passa por esse procedimento, tá certo? Então, vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre esses temas. Primeiramente, a gente pode falar em autocontrole e expressividade emocional. O processo de autocontrole perpassa pela situação de identificação de emoções, identificação de pensamentos e identificação de comportamentos. Nesse processo, a criança vai buscar aprender a identificar suas emoções, o que leva a ela apresentar alguns tipos de emoções, quais os pensamentos gatilhos dessas emoções, quais os pensamentos automáticos que estão relacionados a ela expressar esse tipo de emoção, quais as crenças que estão por trás disso, claro que de uma forma adaptada para a idade da criança, e a gente vai trabalhar esses procedimentos para que ela identifique os elementos causadores, né, de uma alteração de pensamento que gera uma alteração de emocional, que gera uma alteração fisiológica, que faz com que ela se comporte de determinada forma. Então ela vai aprender a se identificar nesse processo de autoconhecimento. A partir disso, a partir do momento que ela identifica e ela consegue racionalizar, ela consegue, a partir do treinamento, ela conseguir expressar formas mais contundentes com a relação, ela consegue obter o processo de autocontrole. Também dentro desse processo, a gente vai trabalhar a questão da expressividade emocional, que é aprender a expressar suas emoções de forma assertiva e adequada em cada situação. Então, esse procedimento ele está relacionado com a questão de expressar as emoções, expressar o que ela tem sentido de forma adequada para as pessoas, independente seja adulto ou outras crianças, pais, professores, amigos, colegas, em qualquer local. Aprender a se acalmar, aprender a controlar o humor, né? Aprender a tolerar as frustrações, que isso é comum às crianças, elas precisam aprender a lidar com frustrações logo de início. Então, esse processo que a gente busca no treinamento de habilidades socioemocionais é ensinar a criança a lidar com frustrações, a lidar com derrotas, a lidar com perdas. Mostrar o espírito esportivo, então isso está muito relacionado com o que pode ser apresentado, né, em relação a isso, que seria, algumas crianças, elas, às vezes, algumas são muito competitivas, outras são menos, outras têm medo de competição pelo medo da derrota. Então, tem toda essa correlação que a gente pode vir a trabalhar e identificar quais são os elementos estressores. Algumas crianças podem ser extremamente competitivas, outras têm medo de competição, outras podem ser assertivas dentro desse processo. A questão da civilidade é muito importante também, e é um segundo fator que a gente trabalha, né, que é aprender a cumprimentar as pessoas, a demonstrar respeito, a despedir-se, aguardar a vez de falar, fazer e responder perguntas de forma adequada, chamar os outros pelo nome e também cumprir as regras sociais adequadas dentro da norma e para a idade dela, é claro, para as situações e contextos que ela estiver apresentando, né, que ela estiver se apresentando. A questão de conversa, como iniciar uma conversa, como manter uma conversa, como terminar uma conversa, isso é muito importante
né, para as noções de relações sociais, de como a criança ela pode vir a fazer novos amigos, iniciar amizades, sair de problemas, às vezes sair de uma conversa que ela não está tendo interesse. Então, a criança ela vai tendo essas noções desde pequenininha. Isso pode ser feito, né, a partir dos 4 anos de idade, já pode começar a trabalhar isso com as crianças. E desde pequenininha ela já pode aprender essas noções de como ela pode iniciar, conversar, manter uma conversa, terminar uma conversa. Então isso é muito importante para que o desenvolvimento dela futuro, né? Não só quanto criança, mas também isso vai reverberar na adolescência e também para a questão da sua vida adulta. Então, seja ela adolescente ou criança, trabalhar essas noções é de importante ganho, né? Eu diria psicológico, social, e isso vai influenciar de forma impactante e positiva no desenvolvimento da criança ou do adolescente que vier fazer o treinamento. A questão da empatia precisa ser bem trabalhada. Hoje a gente vive num mundo muito problemático em relação a isso. Poucas pessoas têm se desenvolvido no processo de ser mais empático. Inclusive a sociedade que a gente vive tem diminuído esses processos. Então o que a gente precisa fazer? Trabalhar com a criança, como prestar atenção no outro, como demonstrar interesse pelas outras pessoas, como reconhecer e aprender os sentimentos e as emoções que as outras pessoas vêm passando, demonstrar respeito às diferenças, aprender a respeitar o colega, oferecer ajuda, aprender a compartilhar algumas coisas. Então, esse processo de empatia ele pode ser treinado. Então, existe evidências científicas que a empatia ela pode ser aprendida. Ela pode ser treinada. Algumas pessoas desenvolvem bastante isso, às vezes por questões familiares e tal, e outras não. Outras são mais individualistas e às vezes não teve assim uma forma de aprender a ser mais empático. Então, dentro do processo de treinamento, a gente trabalha essas questões que é de suma importância para qualquer criança, adolescente. A gente também trabalha os processos de habilidades acadêmicas, que são as habilidades escolares, que é aprender a perguntar ao professor quando ela tiver dúvida, aprender a trabalhar em grupo, a colaborar com os colegas, a seguir regras, as regras determinadas pelo grupo, seguir instruções, trabalhar de forma produtiva. Então, é importante a gente trabalhar esses conceitos nesse sentido, para que a criança aprenda a se desenvolver de forma escolar também, de forma acadêmica, para que isso reverbere na sua vida futura, quando ela estiver fazendo o ensino fundamental, ensino médio, ou fazendo algum curso técnico ou ensino superior. Isso é muito importante que ela já venha trabalhar desde sua infância, pré-adolescência, adolescência, essas noções, para que a partir disso ela consiga apresentar desenvoltura suficiente para aprender a perguntar, apresentar um trabalho, aprender a elaborar o que é necessário para apresentar um conteúdo que seja colocado ali naquele ponto para ser trabalhado com os colegas. Então, todo esse sentido a gente pode trabalhar, tá bom? Então, todas essas questões que estão relacionadas às habilidades escolares são importantes. Por exemplo, a questão de seguir instruções, de aprender a trabalhar em grupo ou trabalhar sozinho. Então, tudo isso é importante e relevante com o contexto que a criança venha a trabalhar, seja ela na escola, seja ela em cursos, seja ela no seu decorrer de sua vida, em qualquer ambiente que venha a ser necessário essas habilidades, tá certo? Vamos lá. O processo de assertividade, aprender a dizer não. Tem muitas crianças que têm dificuldade, que são passivas, têm muita dificuldade em dizer não, a expor o que pensa, a fazer elogios, aprender a aceitar elogios de forma adequada, aprender a fazer convites, aprender a lidar com situações de pressão, né, provas e etc. Aprender a expressar sentimentos, aprender a lidar com críticas e gozações, aprender a questão de negociar interesses conflitantes, às vezes um quer uma coisa, outro quer outra. Então essa questão de negociação é muito importante que a criança ou o adolescente aprenda. É importante ela aprender a falar sobre si, pedir mudança de comportamento caso aquilo esteja incomodando ela. Então é muito importante a gente trabalhar essas noções junto com a criança. E também, por último, que é trabalhar problemas interpessoais, que é aprender a detectar problemas, reconhecer os problemas, nomear os problemas, aprender a dar nome aos bois, a nome a cada problema, aprender a implementar e avaliar alternativas assertivas
para lidar com o problema, ou seja, não lidar de forma passiva, nem de forma muito agressiva, aprender a avaliar o processo de tomada de decisão, ver qual é o momento e qual a hora adequada de agir. Então, todas essas situações são importantes dentro do processo de treinamento de habilidades socioemocionais, que não é restritiva só para crianças que precisam de psicoterapia, que precisam ir com regularidade ao psicólogo, mas para qualquer criança que queira, né, qualquer pai que queira que seu filho ou adolescente, criança ou adolescente, que tenha o interesse, né, de aprender essas noções, como se fosse um curso ou como se fosse um processo de treinamento, porque é assim que funciona. E a partir disso, a partir desse processo, a gente desenvolver essas habilidades na criança, que é o que a gente busca na criança ou no adolescente, esse tipo de desenvolvimento, certo? Então, fica o convite para a gente trabalhar essas questões com seu filho, tá ok? Um forte abraço.